Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, que vocês estejam na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, pessoal, se inscreve. Nós vamos para mais um livro da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar. Aqueles e aquelas que nela andar não se desviará do caminho de Deus. E a Bíblia, gente, é a boca de Deus falando com nós. Tem gente que não acredita, mas eu acredito. E assim, enquanto leres a Bíblia, tenha temor para com Deus e caráter. Para não fazer que nem muitos aí, né? Que usam a Bíblia ao seu bel prazer. Principalmente, muitos aí querem ficar rico vendendo a palavra de Deus. E Deus fala o quê? Dai de graças o que recebeste de graça. Então, gente, sem muita conversa fora para a leitura. 5 de Lucas, né? Outro vídeo a gente fez até o 4. Vamos começar no 5. E o 5 de Lucas se inicia assim. O texto da palavra diz: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirvas de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Cura de um paralítico. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer:
os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E lhe disse, podei-vos fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois se romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. 6. Jesus é Senhor dos sábados. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, e as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse, nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem o que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O sermão da montanha. E descendo com ele, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão, de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e das costas marítimas de Tiro e de Sidom.
os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborreceres, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim fazia os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rirdes, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis digo, amai a vós os inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhe fazei vos também. E se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensas tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está nos olhos de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrareis a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu um ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. 7. O centurião de Capernaum
E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Capernaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe, muito dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estavam perto da casa, enviou-lhe ao centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei, digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, filho da viúva de Naim. E aconteceu poucos depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperemos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperemos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade e males, e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide, e anunciai a João o que tende vistos e ouvidos, e que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouvia, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem vos compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus.
E rogou-lhe a um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. 8 de Lucas. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A parábola do semeador. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-a no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz.
Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Gente, isso aqui que eu falo muito, né? Às vezes eu converso com minhas colegas, até aqui em casa, eu falo, gente, não tem nada nesse mundo que foi feito no escondido, que um dia vai aparecer a verdade, né? Que nem fala aqui. Você não coloca uma candeia e coloca debaixo da cama ou esconde dentro de um vaso. Você coloca ela no velador. É que nesse mundo tem, às vezes a gente faz coisa errada, faz, né? Olhando pro lado. Se o irmão tá vendo, se alguém tá vendo. Não, tem que olhar pro céu, que Deus tá vendo tudo. E eu sempre falo, gente, tudo que tiver nesse mundo, e na escondida, feito em escondido, que não vai ser revelado. Tudo. A família de Jesus. E foram ter com eles a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo, ele disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. A Bíblia deixa bem mais claro, né? Que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre... Porque tem gente, ai não, meus filhos, não sei o que, é mais importante, o amor maior que eu tenho para meus filhos. Não, a Bíblia é bem clara. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então você deixa mãe, deixa pai, deixa filho, deixa marido... Por amor a Deus. Porque senão, quem não for assim, não amar a Deus sobre todas as coisas, não é digno dele. Ele já deve... Mãe, você vai amar quem? Mãe, eu falei, meus filhos. Primeiro, eu amo muito vocês, sim. Do meu coração. Mas eu amo mais a Deus do que vocês. Jamais vou amar vocês mais que o meu Deus. Jamais, jamais, jamais. Jesus apazigua uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestres, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até os ventos e a água manda, ele obedece? O endemoniado Gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte à Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com guilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago. E afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo,
que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa do que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Vou parar de ler aqui no finalzinho do 8, porque o zóio tá falhando, gente. E os capítulos são bem extensos. São longos. Daí para não ficar muito cansativo, né? E tem pouca... Tem uns livros aqui que é bem pequenininho. Eu vi uns capítulos aqui, tem uns, né? Aqui os capítulos que tem um... Obadia mesmo, acho que é um. Tem outros que tem 3. Então, mais pra frente eu vou fazer o quê? Vou ter que ler Obadias mais outro livro, porque senão vai ficar curtérrimo. Então, gente, esse é a leitura dos capítulos de hoje. A gente vê aqui, né, que Jesus aqui, em nenhum momento aqui, ele é... Como se diz? Ai, gente, esqueci a palavra. A gente, às vezes, a gente calunia... Em nenhum momento aqui Jesus vai dizer assim, caluniou ninguém, mostrou os defeitos de ninguém, né? Você vê que aqui ele só curou as pessoas. As pessoas que estavam em necessidade de cura, ele foi e curou, né? Então, voltando aqui, porque minha irmã ligou pra mim. Então, eu já falei com ela. Então, é que eu tô falando pra você. Quando eu decidi realmente conhecer a Deus, de Gênesis até Apocalipse, o diabo se levantou grandemente, furiosamente, porque ele não quer. Quando você começar a ler a Bíblia, desde Gênesis, ter comunhão com Deus, você vai ver com coisas que começam a acontecer na sua vida, você não entende, mas eu continuei. Hoje eu vejo que o diabo se levantou furiosamente. Até na minha mente ele tentou mexer. Porque eu fui parar até no CAPS, certo? Em 2000 e pouco, eu não lembro qual foi o ano. Foi logo depois que Deus me chamou na graça, né? Que eu a batizei. Acho que 2 anos depois que eu batizei, mais ou menos 1 ano depois que eu batizei, Deus me chamou. Eu comecei a ler a Bíblia. Me deu aquela vontade de conhecer Deus. Eu falei, não preciso ler a Bíblia. Porque quando eu era criança, ia pra igreja, eu só via a Bíblia. Minha mãe nem Bíblia tinha na minha casa, na verdade. Só na igreja eu via o povo com a Bíblia. E eu não via assim, até na casa das minhas amigas, que as famílias que era crente da época, 80, 70, eu não via eles lendo a Bíblia, né? A Bíblia era uma coisa que eles levavam pra igreja, lia ali e guardava. E depois de ideia, já que Deus me chamou, eu tava com 38, 37 anos, eu falei, não, eu quero conhecer Deus, eu quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu comecei a ler. E o diabo se levantou furiosamente. Mas eu continuei. E Deus, ele abre a nossa mente, sabia? Você vai começar a ler, você vai ver que coisas vai começar a acontecer, mas sabe o que é isso? É o diabo querendo que você desista. Mas não desista, continue. Leia a Bíblia, eu falei de Gênesis até Apocalipse. Tem um monte de gente na internet falando da maneira certa que a gente tem que ler para entender. Não, eu quero ler aqui porque eu quero conhecer a Jesus. Eu quero saber dos milagres, eu quero saber o que aconteceu no Antigo Testamento com o povo, o porquê tantas coisas aconteceram. Eu decidi ler a Bíblia somente. Então, gente, perdoa aí a gagueira. Tem umas gaguejadas aí, porque as letras é miúdas, né? E a gente vai ficando novinha, as vistas vai embaralhando, né? Com a idade vai passando. Mas eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. Perdoe qualquer coisa. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A paz de Deus a todos vocês e até a próxima leitura da Bíblia, se assim o bom Deus permitir. Tchau, pessoal.